Bom dia, amadas, tudo bem? Continuando agora para o segundo capítulo do nosso livro, sobre 31 coisas que toda mulher deve saber. Hoje iremos falar sobre a educação dos nossos filhos. O Provérbios de número 2, ele fala sobre o valor da sabedoria. Ele é extremamente feito para um pai com os seus filhos jovens e como que ele deveria tomar as decisões, como que ele deveria discernir aquilo para os seus filhos. E o básico da educação dos filhos, mesmo que aparece instruções em quase todo o livro de Provérbios, né? O capítulo 2, ele está literalmente cheio de orientações divinas concretas para os pais, visto que cada versículo contém mensagens, alertas e instruções para o pai passar adiante para o filho. E a sabedoria, como nós vimos no primeiro capítulo, tem como intuito preparar toda criança para enfrentar a vida e evitar as suas armadilhas. Quantas vezes os nossos pais, as nossas mães, nos livraram de tantas coisas? Na adolescência, principalmente, nós temos uma rebeldia dentro de nós, que nós queremos fazer todas as coisas sem permissões. Hoje a gente acha que os nossos pais não têm responsabilidade ou eles não têm razão e a gente sempre faz tudo errado, né? E como mãe, a gente não pode hesitar em falar. Nós, mães, temos um importante papel sobre a vida dos nossos filhos. Pois assim diz que o meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou vir os ensinos, sede sábio e não os rejeite. Isso deve ficar dentro do nosso coração e também do coração dos nossos filhos. Uma mulher muito articulada não tem vergonha, não tem timidez em falar. Porque no Provérbios de número 1, a gente viu que a sabedoria, ela ia e gritava pela rua. Ela não tinha vergonha em falar que era sabedoria. E assim também nós mulheres temos que ser com os nossos filhos. Sem êxito em zelar pela nossa família e sem êxito em excitar pela juventude dos nossos filhos. O ideal é o ato de instruir e alertar os filhos que venham tanto quanto o pai quanto a mãe. Se na sua casa só apenas você dá a voz e o seu marido não faz isso, então você tem que arregaçar as mangas e falar: opa, eu vou ter discernimento, eu vou ter sabedoria para conduzir a minha família nos caminhos do Senhor. Isso pode dificultar a instrução dos filhos, realmente, porque a gente precisa tanto quanto o pai quanto a mãe. Mas a mãe precisa guiar os seus filhos e nunca desistir, apesar da situação. Se a situação está difícil, não desista, peça sabedoria ao Senhor. A sabedoria é uma necessidade para a vida e o bem-estar dos nossos filhos. No papel de mãe sábia, compromete-se com a responsabilidade. Então, tome posse, se dedique a ser fiel ao que Deus te deu, o papel de ser mãe. E ore pedindo orientação a Deus. Fala: Senhor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu conhecimento e do teu entendimento para poder falar com o meu filho com tranquilidade, com calma e com amor, principalmente com amor. E se você pedir, assim como nós vimos no primeiro capítulo, o Senhor lhe dará as bênçãos que o Senhor tem para a sua família e seus filhos. E quando somos fiéis em seguir as orientações e instruções de Deus para nós como mães, para ensinar a sabedoria dele aos nossos filhos, ele é fiel em nos capacitar. Ele é fiel para nos dar a sabedoria, né? E bênçãos, felicidades, vida e favor divino, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Independente se eles são um pouco revoltados ou não, o amor de mãe é a mesma coisa do que o amor do nosso pai por nós. É incomparável, é indescrito. E como mãe, nós devemos observar os nossos filhos, estar atento a todas as ocasiões, a tudo que eles fizerem, prestar atenção e observar nossa família.
O papel dos pais é vigiar e cuidar. É alertar sobre as coisas que estão erradas ou não. Assim como os nossos pais fizeram conosco, nós também temos que fazer com os nossos filhos, né? Muitas vezes eles disseram não, a gente ficou triste, mas lá na frente a gente viu que, nossa, esse não foi o que me salvou, né? E a mulher que está atenta ao mandamento da casa é uma mulher que tem olhos na nuca. Ela nunca para. Ela sempre vê todos os cantos. Ela sempre está fazendo várias coisas e sempre está cuidando da família, né? No Antigo Testamento a gente vê um exemplo de Ezequiel. Ezequiel era vigia de uma certa cidade e que Deus deu esse propósito a ele. Falou: Ezequiel, você tem que cuidar dessa cidade, você é o vigia, então o que acontecer, você tem que alertar o povo. E se o povo não escutar, você que terá que pagar o preço. Ele fala que assim, sendo mãe, né, a gente tem que ser como Ezequiel, a gente deve vigiar a nossa família e ouvir o que Deus diz sobre a palavra. Então, o que você pode observar? Você observe nos seus filhos. O que está acontecendo com os seus filhos? Como que eles estão? Se aconteceu alguma coisa de novo? Se isso está afetando a vida deles? Quais são os amigos que ele tem por perto? Assim como a gente viu na sabedoria, né, no primeiro capítulo, que a gente deve vigiar quais são os nossos amigos. Se existe algum sinal de rebelião em relação à autoridade de vocês pais, de vocês mães, e alguma mudança na aparência, isso tudo revela se o nosso filho está nos andamentos ou não. E a melhor forma de ensinar isso aos nossos filhos é pessoalmente, é dando a eles o livro de Provérbios, assim como eu estou dando a vocês, uma oportunidade de ensinamento e entendimento com Deus. E vocês vão ver que vocês colocando o provérbio na vida de vocês, a família de vocês irá ser mudada. Então hoje, proteja-se do mal, vivendo de acordo com a sabedoria. E depois, jogue esse manto de sabedoria sobre a vida dos seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe, que no nome de Jesus os seus filhos sejam bênçãos, sejam cheios do Espírito Santo. E que nós possamos se encontrar aqui amanhã novamente. Amém? Deus abençoe vocês.